Acho que quem não sonha um dia jogar no Flamengo, né? Acho que nós jogadores temos esse sonho. Acredito que a grande maioria dos jogadores do futebol brasileiro, do futebol mundial, pelo Flamengo, pela estrutura, por tudo que representa para o futebol brasileiro e mundial. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz. É uma grande oportunidade para mim retomar minha carreira da forma como eu penso, da forma como eu encaro o futebol. E o Flamengo me deu essa oportunidade, então eu fico muito feliz, muito motivado, agradecido por essa oportunidade. A minha passagem pelo São Paulo foi uma passagem muito boa, onde eu pude fazer sempre o meu melhor, pude conquistar muitas coisas, principalmente chegar na seleção, que foi foi uma das minhas grandes conquistas. Mas hoje eu defendo a camisa do Flamengo. Fica a minha gratidão ao São Paulo por tudo que o São Paulo representou na minha carreira. A todos, a instituição, a todos os funcionários, a todas as comissões que eu trabalhei lá. Mas a partir de hoje eu encerro esse ciclo do São Paulo, entro numa nova etapa da minha carreira, uma etapa no Flamengo que eu espero que seja muito vitoriosa. Vim para cá para ser campeão, para entrar para a história do Flamengo, e eu vou em busca desse objetivo. Olha, primeiro, eu estou muito motivado com essa mudança. Eu acho que faz parte da carreira de todo jogador. Como eu disse anteriormente, eu tive uma história no São Paulo, isso já faz parte do passado. Hoje eu vou em busca de construir uma nova história, numa nova etapa da minha vida. E eu acho que não tem um melhor lugar para estar do que aqui, né? Um grande clube, uma grande estrutura. Uma diretoria que acreditou e confiou no meu potencial, que eu pudesse chegar e ajudar, então isso ainda me deixa mais motivado. O carinho, o respeito de toda a torcida que eu já vejo, então para mim isso aí é muito importante. Tá aí, Rodrigo Caio se apresentando ao Flamengo. Muda de patamar. O quê? Do Flamengo. Para mim é o Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio de 2014, vamos colocar, nos últimos 4 anos até agora, ele foi muito mais zagueiro que o Hever. Muito mais jogador que o Hever, tanto é que foi para a seleção brasileira. Pois é, tanto é que estava no banco do São Paulo. Era a quarta opção. Tava machucado. Machucado onde? Perdeu espaço para Arboleda, para Bruno Alves, para Anderson Martins. 3 meses parado. Assim, quando voltou, ele se machucou titular, ele se machucou. Não, foi jogado lateral. Ele se machucou titular. Ele se machucou titular. Sobrou na direita, vai ficou 3 meses e meio afastado. Voltou a jogar e estava recuperando a posição. Pacincani, o zagueiro do São Paulo, eles oscilaram ali. Em determinado momento, o Anderson Martins foi o cara da zaga do São Paulo. Em outro momento foi o Bruno Alves. Em outro momento foi o Arboleda. O Rodrigo Caio, ele perdeu muito espaço dentro do São Paulo. Esse ano perdeu muito espaço. Ele só perdeu. Era reserva. Eu gosto do futebol do Rodrigo Caio. Eu concordo com você. Eu acho que ele tem potencial. Só que o presente dele no São Paulo estava bem abaixo. E eu acho que é frustrante sim para a torcida do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo cogitou a possibilidade do Miranda, o Flamengo cogitou a possibilidade do Kahneman, o Flamengo cogitou a possibilidade do Gil e o Flamengo cogitou a possibilidade do Dedé. 4 zagueiros top. 4 caras broca. Claro que sim. Aí você traz o Rodrigo Caio, que, primeiro, tecnicamente já está abaixo. Mas é um cara melhor do que o Flamengo tinha de zaga. Não, já é uma mudança de patamar. Mas é que tá. Não acho que é tão contundente assim essa placa. Eu concordo com você, Facincani, até a página 3. Se o Flamengo não tivesse feito investimento nenhum pelo jogador, ok. Eu também acho o Rodrigo Caio por 50%. Exatamente. O Rodrigo Caio, para mim, é muito melhor que o Hever. Eu concordo com você. Só que o Flamengo pagou 7 milhões de euros por 50% do jogador. Entendeu? Isso eu acho um absurdo o que o Flamengo fez com esse negócio. Ele tem 25 anos, né? É um cara de mercado ainda. O Rodrigo Caio? Repito, é um cara ele passou pelo Barcelona e só não ficou. Foi aprovado nos exames médicos. Não, ele era um dos nomes. Acabaram ficando com o Murídio, que já tem uma experiência europeia, tal, colombiano, jogou no Milan e tudo mais. Agora, tá treinando lá, correndo do lado do Pará. Eu acho um absurdo e acho frustrante também. Você fala em Gil, Miranda, Arrascaeta, Dedé, de repente se apresenta para o Rodrigo Caio. Não é nem a sua opinião, nem a do Mano. A opinião de vocês é diferente em relação a isso. Existe, por torcedores e por muita gente que quis sempre achar um culpado no São Paulo, um baita preconceito em relação ao Rodrigo Caio. Porque é um cara de boa índole, porque é um zagueiro
educado, porque é um cara, sabe, dentro de campo extremamente leal, nunca foi um cara polêmico, nunca foi um cara que, sabe, se mostrou naquilo que o futebol tem, às vezes, de tão bobo, que é uma malandragem desnecessária, porque ele é um cara correto. Ele é chamado de jogador de condomínio, de pipoqueiro de amarelão, sendo que nunca foi assim, muito pelo contrário. Então, às vezes, a postura do Rodrigo Caio, que é uma postura séria dentro do futebol, ou de ser um cara que não tem as mesmas características que muitas pessoas enxergam em outros jogadores, Rodrigo Caio é um cara que vem de uma outra cultura, de um outro tipo Sim, mas de ambiente. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Isso as pessoas têm um preconceito danado Você com o quer dizer que Rodrigo a Caio, torcida do São Paulo e as pessoas perseguia ficam com isso? preconceito, ficam perseguindo. Você quer dizer que a torcida do São Paulo perseguia? Já foi chamado de jogador. Por que jogador de condomínio? Por que jogador de condomínio? Esse foi o assessor do presidente. Entendeu? Mas não é o assessor do presidente. Mas ninguém está discutindo isso aqui. Não, mas eu só estou dizendo isso porque existe esse preconceito com o Rodrigo Caio, que muitas vezes o futebol dele não é colocado em um patamar um pouco mais elevado, porque muita gente pega nesse tipo de Não é o nosso caso. Então vamos discutir outra coisa. Não, a gente não é o nosso caso. torcida do São Paulo não é muito bom zagueiro, eu acho ele muito bom zagueiro, é um zagueiro de nível de seleção brasileira. Se ele não teve, talvez, muitas oportunidades como o Dedé, Kahneman e o Gil tiveram em equipes vitoriosas, é porque ele passou por um período que o São Paulo não foi vencedor, e se talvez ele estivesse em outra equipe vencedora, ou dividindo zaga, ou sendo até um protagonista nesses clubes, ele teria sim esse status de um jogador muito mais tarimbado no mercado. Eu acho, concordei com você quando você falou que o Rodrigo Caio é melhor que o Hever. Se o meu time contrata o Rodrigo Caio, eu fico satisfeito. Mas eu vou ficar frustrado se o meu time, antes de contratar o Rodrigo Caio, prometeu o Dedé, o Gil, o Kahneman e o Miranda. Aí eu vou ficar frustrado. É isso que nós estamos falando. Você entendeu? Agora você colocou mudou de patamar a zaga do Não mudou. Mudou de patamar nada. Não mudou. Se você Melhor. se contrata Melhor. Jogar pelo lado esquerdo. Não me lembro. E do lado direito joga o Léo Duarte. Tá faltando ainda pro Flamengo um cara para jogar do lado esquerdo. Tá faltando esse jogador aí. O Léo tem jogado pelo lado direito e o Hever pelo lado esquerdo. Exatamente. Então, o caso do Rodrigo Caio é ele fazer o lado esquerdo? Pode ser. Olha, eu não me lembro do Rodrigo Caio jogar do lado esquerdo. Eu não me lembro. Eu não estou dizendo que ele não joga. Eu não lembro. O Rodrigo Caio joga sempre pelo lado direito. Então isso acarreta num problema nesse momento para o Flamengo. Porque o único jogador aí que a torcida ficou, o Léo Duarte, ele joga pelo lado direito também. Como é que faz? Não é a mesma coisa. Aí é uma pro Abel resolver. Você acha que, como disse o Fazincani, a torcida do São Paulo perseguiu o Rodrigo Caio ou Flavinho? Acho. A torcida do São Paulo persegue muito jogador, isso é tradicional. Eu não acho ele mau jogador, só que eu não acho que o Rodrigo Caio era um zagueiro que o São Paulo achava que ele era. Que era um jogador que tinha mercado na Europa, a hora que o São Paulo fizesse, que ia fazer muito dinheiro com ele. Nunca achei, sempre achei ele um bom zagueiro. Um zagueiro ok. Não muda o patamar do Flamengo? Acho que muda um pouco, Pascoal, porque a defesa do Flamengo tem sido muito instável nos últimos anos. Muito instável. Que sempre se fala que o Flamengo precisa de zagueiro. Contrata um zagueiro que tem uma passagem recente por seleção brasileira, ganhou o Ouro Olímpico faz 2 anos. Eu gosto da postura do Rodrigo Caio, gosto muito da postura ética, lícita com que ele joga futebol e tal. Eu acho que muda um pouco, sim, o patamar da defesa do Flamengo. É um nome respeitável. Mas perde um jogador alto, agora, como o Hever, ele pega um jogador mais baixo. O Hever vinha falhando bastante, tem muita gente que estava reclamando do Hever. O problema da expectativa e depois da realidade, eu acho que está mais no oba-oba que se faz aqui no Rio, por alguns nomes, que todo mundo... Vocês podem reparar, todos os grandes jogadores, desde dezembro, quando acabou o Campeonato Brasileiro, todos os grandes jogadores que estavam no mercado, que tinham alguma possibilidade de ser contratados, passaram pelo Flamengo. Verdade ou mentira?
O Flamengo contratou todo mundo. Não porque o Ganso vem pro Flamengo. Não porque o Gil vem pro Flamengo. Não porque o Miranda vem pro Flamengo. Assim, né? Não porque o Thiago Neves também vem pro Flamengo. Não porque... Não, E quando, na verdade, mas fechar, é não muita fechou, espuma. mas, Flávio, É muita, não fechou, eu sei, não fechou. Pascoal, querer todo mundo quer as coisas. Claro, E eu acho que e há muita espuma da imprensa carioca em relação a alguns nomes. Alguns nomes nunca se cogitou. Vai você falar de mengocentrismo. Sim, porque alguns nomes nunca se cogitou seriamente de vir para o Flamengo, até porque o Flamengo estava passando por um processo eleitoral. Mas isso não é Que aí- privilégio, isso não é privilégio do Flamengo. Mas o Flamengo ganhou até acontece no Corinthians, Tudo bem, acontece tudo bem, nos então eu grandes estou dando a times. minha opinião. Mas eu acho que o Flamengo também não foi vítima, Flavinho, porque todo mundo sabendo do poder financeiro Não, mas não que o Flamengo tô tem, culpando o Flamengo. às vezes aí as pessoas atribuem alguns nomes ao time que o Flamengo também talvez Exato, não tenha mas eu não interesse. estou culpando Quantas vezes o Flamengo. Tardelli foi jogar no Corinthians? E mesma coisa. Quantas vezes o Isso Wagner Love vale foi jogar no Corinthians? E o Flamengo Quantas também. vezes? Pois é, Então, isso não se faz- acontece só com a imprensa do Rio de se Janeiro. especula- Acontece com a imprensa de São Paulo Mas eu também. estou falando especificamente Mas do o Corinthians Flamengo. ainda tem um interesse no Love, hein? Eu estou especificamente falando Sim, mas a impressão que dá quando você está falando assim, Flavinho, é que parece imprensa que carioca no Rio de trabalha Janeiro de uma forma de diferente. diferente. Eu acho. Mas eu acho. Eu não acho, não. Tudo bem, mas eu acho. Eu não acho, Então, não. essa é a Você minha acha que a impressão. imprensa carioca é leviana, então? Eu não estou chamando ninguém de leviano. Não, Fábio. eu tô vendo um termo Eu acho, pra entender eu o que acho, você tá falando da então eu imprensa vou falar com o português. Eu acho cascateira. Mentirosa. Cascateira. Qual é a Se diferença? faz, não Quando não tem assunto, se faz muita espuma. Houve um faz São conselheiro. Paulo também, Tá Flamengo. bom, gente, eu não estou falando do Flamengo. Eu posso ter essa opinião do Flamengo? Não, mas do jeito que você fala, Se vocês do jeito que deixarem você fala, eu, exatamente. Eu acho Parece que que isso só acontece assim. acontece mais aqui. Eu acho que acontece mais aqui com o Flamengo, sim. Acho que acontece mais. Se faz muita espuma para negociações que muitas vezes, a maioria das vezes, nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Então, se alguém estava esperando Mas o pela Gil grandeza do e o- Flamengo, isso acontece. A negociação eu com tô o Dedé só- e eu tô Arrascaeta só- não aconteceram? Tá acontecendo. Então, elas estão sendo Né? ditas. Certo? Tudo bem, mas eu não estou podem falando não é finalizar. Ô, Fabinho, elas não têm, elas precisa, vão- assumir esse corporativismo. Não é assumir eu faço corporativismo. parte da imprensa também, eu sei Eu como é que as sei, coisas não, não é funcionam. isso não, tô- Eu insisto sempre que no que diz respeito ao Flamengo, as coisas são quase sempre exageradas. Eu acho que são. Ah, o Corinthians Se também. vai- Ao Corinthians também. Isso. Também. É bom deixar claro. Mas nós estamos falando do Flamengo. Quando a gente Sim, chegar no mas é Corinthians, bom você a gente deixar fala, claro isso, né? para não ficar Então, o Wagner, a impressão de que nós estamos dezembro dizendo pra cá, veio Wagner Love, veio Gil, veio Miranda, veio... Me ajude, quem mais veio? Ganso, né? Ganso. O Ganso no Flamengo, eu não Falou, opa, como não? Não, o Ganso, Né? sim, a gente tá na escalada. Então, assim, tem que... Calado no programa, quem faz, você sabe quem Tem de eu vi hoje a escalada do trabalhar com a realidade. Tem que trabalhar com a realidade. Agora, Foi assunto no programa. eu acho Dizendo que vai o contratar ou não. Tô- eu tô acho Flavinho, que tá? o que se pagou, aí sim, aí eu concordo com o Samano, acho que se pagou por metade dos direitos do jogador, são 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Acho muita coisa. Acho muita coisa por metade de um jogador que é bom, repito, mas o Flamengo tem feito maus negócios, também tem gastado, às vezes, exageradamente, como gastou com o Vitinho, e é uma crítica também que se faz agora gastar esse valor com o Rodrigo Caio. Ó, o presidente do São Paulo está falando nesse momento no CT do São Paulo Futebol